Você sabia que um único animal decidiu o destino de batalhas inteiras na antiguidade? Imagine um campo de guerra, exércitos se enfrentando com espadas e lanças, e de repente, uma criatura gigantesca surge no horizonte, fazendo soldados experientes fugirem em pânico. Essa não é uma cena de fantasia. Essa era a realidade quando os elefantes de guerra entravam em ação. Vamos viajar no tempo, para uma era em que a força bruta dominava os campos de batalha. Muito antes de canhões ou tanques, a arma secreta de alguns dos maiores impérios era um ser vivo, uma verdadeira montanha de músculos e fúria. E a história desse gigante começa na antiga Índia. Lá, os elefantes não eram apenas animais sagrados. Eles foram os primeiros a serem treinados para o combate. Eram verdadeiras máquinas de destruição, capazes de esmagar formações de soldados, pisotear inimigos e abrir caminho para a infantaria. A visão de um desses colossos correndo em sua direção era o suficiente para quebrar o moral de qualquer exército. Eles eram a super-arma definitiva da época. Imagine um muro de escudos, uma formação impenetrável conhecida como falange. Para um elefante, essa barreira era apenas um obstáculo a ser atropelado. Com suas presas afiadas e uma força incomparável, eles rasgavam as linhas inimigas, criando o caos e o pânico. O barulho de suas trombetas misturado aos gritos dos soldados era a trilha sonora do terror. Generais inteligentes usavam os elefantes não apenas para atacar, mas também como uma arma psicológica. A simples presença deles já desmoralizava o adversário antes mesmo da luta começar. Mas a lenda do elefante de guerra atingiu seu auge com um nome que ecoa até hoje: Aníbal Barcaú, general cartaginês. Em sua ousada campanha contra Roma, fez o impensável. Ele liderou seu exército, incluindo dezenas de elefantes, através dos Alpes gelados. Uma jornada épica, onde muitos animais e homens pereceram. Mas os que sobreviveram se tornaram símbolos da determinação de Aníbal. Para os romanos que guardavam as fronteiras da Itália, a chegada de elefantes vindos das montanhas foi um choque completo. Como isso era possível? Nas batalhas que se seguiram, como a do rio Trébia, os elefantes de Aníbal foram decisivos. Eles avançaram como tanques de guerra pré-históricos, rompendo as legiões romanas. Muitos soldados romanos nunca tinham visto um elefante na vida. Imagine o terror. Você está em formação pronto para lutar, e de repente vê uma criatura do tamanho de uma pequena casa correndo na sua direção, com um guerreiro em suas costas. O medo paralisava os homens, tornando-os alvos fáceis. O impacto psicológico era tão devastador quanto o físico. Controlar um gigante desses, no entanto, não era tarefa simples. Cada elefante tinha um tratador, chamado de Mahout, que passava a vida inteira com o animal, criando um laço de confiança. Em cima do elefante muitas vezes havia uma pequena torre, chamada hauda, de onde arqueiros ou lanceiros podiam atacar os inimigos de uma posição elevada e segura. Era como uma fortaleza móvel no meio da batalha. O Mahout guiava o animal com comandos de voz e toques com um bastão especial. Mas mesmo a melhor conexão entre homem e animal tinha seus limites no calor do combate. E aqui entra o grande risco de usar elefantes na guerra. Eles eram uma faca de dois gumes. Embora fossem armas formidáveis, podiam se tornar incrivelmente perigosos para o seu próprio exército. Se um elefante fosse ferido, especialmente nos olhos ou nas patas, ou se ficasse assustado com barulhos muito altos, como trombetas e tambores, ele poderia entrar em pânico. E um elefante em pânico não distingue amigo de inimigo. Ele simplesmente corre descontrolado, pisoteando tudo e todos em seu caminho, incluindo as tropas que deveria proteger. Há relatos de batalhas perdidas, porque os próprios elefantes se voltaram contra seus exércitos, causando mais destruição do que o inimigo. Os comandantes sabiam disso. Por isso, alguns Mahouts carregavam um martelo e um cinzel. Se o elefante perdesse o controle e se tornasse uma ameaça, a ordem era clara e terrível. O Mahout deveria cravar o cinzel na base do crânio do animal, uma medida drástica para neutralizar a própria arma e evitar um desastre maior. Usar elefantes era uma aposta de alto risco. Podia garantir uma vitória espetacular ou levar a uma derrota humilhante. Com o tempo, os inimigos dos elefantes aprenderam a lidar com eles. Os romanos, após os sustos iniciais contra Aníbal,
desenvolveram táticas específicas. Eles abriam corredores em suas formações para deixar os elefantes passarem direto, sem causar danos, e então os atacavam pelas laterais com lanças e dardos. Usavam fogo, que assustava os animais, e até mesmo porcos em chamas, cujo guincho agudo enlouquecia os gigantes. Sim, você ouviu direito. Porcos em chamas eram uma contra-arma eficaz. A guerra antiga era brutal e criativa. Aos poucos, com o desenvolvimento de novas tecnologias militares e táticas de contra-ataque mais eficazes, a era do elefante de guerra começou a chegar ao fim no mundo mediterrâneo. Eles ainda foram usados por séculos em outras partes do mundo, como na Índia e no Sudeste Asiático, mas sua supremacia como a arma definitiva havia passado. As novas armas e estratégias tornaram seu uso muito arriscado e menos eficaz. Ainda assim, o legado desses gigantes sobrevive. Eles não foram apenas animais forçados a lutar. Eles foram símbolos de poder, de ousadia e da escala épica das guerras da antiguidade. Eles carregaram impérios em suas costas, atravessaram montanhas que pareciam intransponíveis e decidiram batalhas que alteraram o curso da história. O elefante de guerra é a prova de que, muito antes da tecnologia moderna, a natureza já oferecia as armas mais impressionantes e aterradoras que o mundo já viu. Uma força da natureza que, por um tempo, reinou suprema no campo de batalha. Gostou de conhecer a história desses gigantes da guerra? Deixe seu comentário dizendo qual outra arma antiga você gostaria de ver por aqui. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma viagem pela história. Obrigado por assistir e até a próxima.